Muito bom dia, começando mais um meu, seu, nosso Pensiore, nosso programaço de segunda a sexta, sempre 10 horas da matina. Muito bom dia, hoje de segunda-feira, primeira segunda do mês de agosto de Deus. Todo mundo escreve aí um agosto de Deus com bom dia. Diz pra mim de onde você tá falando, qual a sua expectativa pra essa semanona, né? Ainda tá um pouquinho de frio, mas não tá mais aquele frio Polo Norte, né? Mas tá um frio bacana, um frio gostoso, agosto de Deus, profetiza um agosto maravilhoso, cheio de bênçãos, de milagres, de avivamento, de poder, unção. Olha lá, bom dia. Olha lá, o Derek falou, bom dia, pastor Diego Cabra Véi. Cabra Véi, você também. Bom dia, Jardim Planalto ligado, bom dia pra Cachoeirinha, bom dia pra... cadê? Tá, agora eu pedi pra comentar gosto de Deus, agora um monte de coisa junto. Volta Redonda, Rio de Janeiro, bom dia pra Porto Franco, Maranhão, Mariana, Minas Gerais, agosto de Deus, do Cândido Mota, de São Paulo, bom dia pra Itajubá, Minas Gerais, Campos, Rio de Janeiro, agosto de Deus, é isso aí, pastor, do Braz, mandou um bom dia pra mim. Pessoal, cadê, ó, Domingos Martins, Espírito Santo, muito frio no Espírito Santo, Natal, Rio Grande do Norte, muita gente online, desce o dedão no like, se inscreva no canal, pega o link, manda pra alguém. Muitas vezes vem uma pessoa que do nada o nome dessa pessoa surgiu na tua cabeça, é o Espírito Santo. Manda o link, manda, porque hoje nós vamos falar sobre comparações. Não dá pra comparar, né? Mas a gente compara demais. Manda o seu bom dia pra mim, ó, Vila Jacuí por aqui, Barra Mansa, Rio de Janeiro tá por aqui, bom dia, Brasília também tá com frio, a Elisângela tá mandando aqui com frio em Brasília, Luciano de São José do Xingu, muito bom dia. Nós estamos ao vivo aqui em cores, desce o dedão no like, se inscreva no canal, e se você quiser abençoar o programa, você pode fazer de 3 formas. A primeira delas é o Superchat. Você manda uma semente para cá que você quiser, tá aí o cifrãozinho na tua tela. Você pode também mandar um Pix, tá aqui embaixo a chave Pix, penseore@hotmail.com, penseore@hotmail.com, e você também pode se tornar membro do canal, lembrando que todos os membros têm acesso ao conteúdo teórico do programa. Hoje nós vamos falar sobre comparações, tá aí a apostila de hoje, o tema oficial do nosso grande Pensiore é por que funciona para ele e não funciona para mim. Todo mundo já deu essa mimizada aí, né, de fazer esses draminhas da vida. Mas hoje nós vamos conversar sobre isso. Muito bom. Bom dia, produção. Bom dia, pastor. Como é que passou o final de semana? Bem, graças a Deus. Muito bem, animado? Animadaço. Muito bom. Estamos aí, pique total, lírio em reforma. Já começou a desmontagem de som. Já tem bastante coisa acontecendo já. Vamos acelerar aí, acelerador total pra gente correr. E tem pensamento aí? Tem sim, pastor. Então, aquele momento de sabedoria com produção, com vocês, pensamento produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. Pensamento de hoje diz assim: assumir responsabilidades é dizer sim ao crescimento e à superação. Assumir responsabilidades é dizer sim ao crescimento e à superação. O crescimento, ele é lento, né? Ele é lento. Tem que ter paciência. Tem uma dica para você aí que quer crescer, mas não tem paciência. Ninguém na vida, pessoal, vai conseguir sucesso mudando tudo todo o tempo. Tem gente que não consegue dar tempo para as coisas maturarem. Então o cara, ele começa uma coisa, em qualquer área da vida, passa 2 semanas e ele já não aguenta mais. Não aconteceu. A disciplina é a mãe do sucesso. A disciplina é a mãe do sucesso. Se você não tem disciplina, você não tem sucesso. Esquece. Não existe nada relevante que surja do dia para a noite. Nada. E se surgiu, pode ter certeza que é truque do capeta. Chuta que é laço. Então, repete a frase aí. A frase é a seguinte: assumir responsabilidades é dizer sim ao crescimento e à superação. É isso aí. Boa! Muito bem, nós estamos na Super Série. Eu quero deixar aqui, ó, dica Pensiore. Esse é o último lote de Pensiore, porque vai sair o Pensiore novo agora no aniversário do Pensiore. E vai sair Pensiore
Kids, teremos pela primeira vez Pensiore para os baixinhos. Os baixinhos. Pensiore Kids esse ano. Estou muito animado com a colaboração aí da minha digníssima esposa Carla. Estamos fazendo o Pensiore Kids. Vai ser incrível, incrível. Todas as crianças com a turma do Lírio Kids, né? Tito, Lila, Sol. Lila não tem, Lilo. Sol, Bia, Juca, Tito. Vai ser uma bênção, Pensiore Kids. Mas esse aqui é a última leva do Pensiore que você tem que ter, tá? Esse Pensiore não vai ser lançado mais. E eu digo para você que esse aqui superou o primeiro. Então entra lá, bpowerstore.com.br, compra o seu, porque quando acabar o estoque, esse aqui não chega mais. Esse aqui não vem mais. Certo, produção? É isso aí, pastor. Então, bora trabalhar? Bora. O site para você comprar é bpowerstore.com.br e você pode comprar a coleção inteira. Deixe Ir, Não Insista, primeiro livro que eu escrevi. Esse livro aqui é obrigatório para aluno meu do Pensiore, tá? Obrigatório. Depois eu escrevi A Difícil Decisão do Recomeço, para você fazer a autópsia do fracasso e seguir em frente. Depois, Decidir Machuca, Não Decidir Mata. Tá aqui o vermelhinho. Você tem que tomar decisões. Aluno do Pensiore não pode ser bunda mole. Depois eu escrevi Na Pandemia, Quando Deus Demora, né? A sala de espera de Deus não vai matar você. Depois eu escrevi Se Custa Sua Paz é Muito Caro, lembrando a você que tudo que atropela a sua paz tem que ser exterminado, porque sua paz é o seu maior patrimônio. Depois escrevi Vença em Silêncio, Como Ganhar Batalhas Sem Precisar Falar. E agora, por fim, escrevemos O Seu Maior Problema é Você. Seu maior problema é você, e realmente é mesmo, né? E nesses períodos você tem a devocional diária, que é uma página por dia, tá aqui. Então é um menu completo. Ontem eu fiquei muito feliz, recebi o testemunho de uma mulher que me abordou falando: pastor, eu comecei a ler seus livros, são livros bíblicos, né? Então, e tô livre da depressão, consegui encontrar força para superar a depressão. E por que ela tinha depressão? Por conta de fazer pessoas de fonte. Certo? Olha lá, a Moda em Rede está dizendo: estou lendo, o seu maior problema é você, e é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Muito bem. Quero agradecer a Renata Canto, que virou membro do canal, Andréa Gonçalves Fonseca, membro do canal, e Tainá Malcher. Se você tiver uma pergunta, se você tiver uma homenagem, manda um superchat que eu leio aqui no ar. Tá? Você pode mandar um superchat que a gente lê aqui no ar. Bom, nós vamos conversar hoje sobre essa mania que todos temos de olhar para o outro como alguém superior a nós. E uma das coisas que a maturidade me ensinou é que não julgue a aparência, porque muitas vezes você está muito melhor do que o outro e está invejando alguém que está lá no pó do quisuco, na água da salsicha, né? Instagram não significa nada, foto na internet não significa nada. Tá até provado, viu, que casais que não postam muitas fotos são mais felizes do que os que postam. Porque normalmente o casal, quando posta muita foto, é que tem um BO, né? É culpa no cartório. Então vamos postar, nós não estamos tão bem aqui, vamos postar foto, eu te amo, eu te amo. O camarada dorme do lado. Ele não consegue dizer eu te amo, mas aí ele posta uma foto dizendo I love you, né? Faz aniversário, não consegue dar um abraço e dizer parabéns, meu amor. Aí na internet coloca lá um textão feito no chat GPT, dizendo para a esposa que ama. Agora tem o chat GPT, né? Agora todo mundo é escritor. Todo mundo é inteligente. Todo mundo é inteligente. Chat GPT, faça um texto aí para mim. Bora. Então, por que funciona para ele e não funciona para mim? Esse é o tema da nossa aula. A comparação talvez seja um dos maiores males do nosso século e das nossas gerações, porque antigamente a gente só via a casa do vizinho, né, a casa da Dona Maria, da frente, né, o carro do rapaz da quitanda, que eu vou comprar verdura. Hoje não. Hoje a gente sabe a vida de quem mora no Brasil, nos Estados Unidos. Hoje a gente conhece tudo, né? Você não precisa se locomover para conhecer, só precisa rolar a tela de um celular. E o problema é que isso não termina em admiração, né?
Uma coisa é você olhar para alguém que prospera e você, puxa, que bacana, né? Vou aprender com essa pessoa, né? Pô, que legal, né? Não, a maioria das vezes quando a gente olha para alguém que está prosperando, crescendo, a gente não admira, mas a gente tem inveja. O que tem de cabra invejoso não está escrito no gibi, né? Não é, olha, é muito difícil. A não ser que a conquista do outro seja inferior à sua. Então, você tem um carro do ano, aí seu amigo foi lá e comprou um carro 98. Aí, nossa, parabéns, amigo. Uau, feliz demais por você, hein? Mas ele tá feliz porque o carro dele não é melhor que o seu. Agora vai lá, o cara, você tá com um carro zero, né? E o cara compra um carro importado, zero também. Já muda na hora, né, o semblante. Então, essa inveja é um problema porque isso aí é espiritual. A gente não tem como desconectar as reações emocionais do que acontece no nosso espírito. E existem sim ações demoníacas e sorrateiramente falando para acabar com a gente. Essa não digestão correta do sucesso dos outros, do crescimento dos outros. E existe hoje essa hiperexposição onde todo mundo posta tudo, suas conquistas, suas viagens, o quanto pagou e tal. A gente sabe que hoje o jovem ele tem um desejo de ser influencer, né? E o influencer, uma das formas que ele tem de capitalizar o que ele faz e conseguir novos seguidores é abrir bastidor, é contar detalhes, né? As pessoas têm muito interesse pela vida pessoal do outro, né? Já visto que você liga a televisão à tarde, você só tem programa de fofoca. O jornalismo hoje, boa parte do jornalismo hoje, sobrevive com fofoca, contando a intimidade de alguém, a individualidade, enfim. E essa não digestão da vida do outro, né, que traz a inveja, isso começa a gerar uma série de competições por atenção, por visibilidade, por like, e você sabe de tudo isso. Aí a gente começa a ter uma vida dupla, onde de um lado, quando eu estou fora de um ambiente religioso, eu sou um invejoso, eu estou alguém que stalkeio pessoas que eu não gosto, eu acompanho diariamente a ideia do outro, eu vibro com as derrotas, né, porque é o contrário, eu vibro com a derrota e me entristeço com o sucesso, e em contrapartida, a minha vida espiritual começa a morrer, porque a oração começa a jejuar, a oração começa a morrer, o jejum começa a morrer, e aí a gente vê que existe uma barreira mesmo de fluir, porque a gente não consegue lidar com o que acontece na vida do outro. Essas portas são abertas, demônios entram por aí, complexos de inferioridade entram por aí, baixa autoestima, porque a comparação vira frustração quando você não sabe lidar com ela. E eu quero muito que você, que talvez nem assuma isso, né? Nem assuma. A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir essas questões, mas calma, a gente precisa pôr o dedo na ferida e parar e pensar, né? Todos nós aqui, todos nós, temos uma vontade de vencer na vida. Isso é óbvio. Se você não tem vontade de vencer na vida, tem que tomar um remedinho. Vai no médico. Todo mundo tem. O problema é que os meios de alcançar essa vitória na vida tem que ser o lado certo. Toda vitória alcançada do lado errado vai te custar um tempo curto de vitória. Pode até te levar à vitória, mas vai durar pouco. E a gente vê hoje isso. Pessoas que chegam num topo e não duram. Pessoas que chegam num auge, né, da vida profissional, da vida ministerial, da família, e daqui a pouco some. Cadê o fulano? Sumiu, acabou. Por quê? Perdeu tudo. Quantos escândalos a gente vê hoje? Gigantes da empresa, do ministério pastoral, que simplesmente desaparecem, somem, né, vergonhosamente, né, porque a gente abre essa ideia da comparação. Eu quero o resultado a todo custo, né, eu quero uma igreja grande a todo custo, eu quero uma família rica a todo custo, eu quero ganhar dinheiro a todo custo, porque se ele pode, eu posso, se ele tem, eu também tenho o direito de ter. E aí a gente até chega lá, mas quando chega lá não sabe sustentar aquilo. E aí perde tudo, tá? Então, não é que você deva viver uma vida sem olhar para ninguém, não é isso.
mas a gente tem que ter equilíbrio. Existe uma coisa chamada referência. Eu tenho pessoas que são referência para mim. Referências na área pastoral, outros são referências na área da pregação, outros são referências na área da família. Eu tenho pessoas que eu admiro. Tem a referência, tem a inspiração, tem testemunho. Agora, o problema é quando eu paro de andar para viver o caminho do outro. Então, todos esses caminhos são horríveis quando não são tidos com a motivação correta. Eu vou dizer para vocês alguns caminhos aqui, mas antes, o que o povo está falando aí, produção? Vamos lá, pastor. Aqui eu vou ler o comentário da Elisângela Araújo e ela disse o seguinte: eu não posto e mesmo assim temos os BOs, mas tudo na paz e graça de Deus. A Patrícia França, ela disse: quando temos clareza que as redes sociais estão nos deixando cada vez mais doentios, mas a gente se afasta delas. A Duda Dias disse que se você não consegue se alegrar com a conquista do outro, então você não está preparado para receber as suas próprias bênçãos. E finalizando com a Marlúcia, ela disse: quer descobrir se seus amigos são de verdade? É só olhar como reagem às suas conquistas. É isso aí. Muito bom. Então eu vou te dar algumas dicas aqui, primeiro de problemas, depois de soluções, porque todos nós somos tentados, né? Então eu sou tentado. Tem pessoas fazendo o que eu faço o tempo todo e pessoas que fazem com um resultado muito melhor do que o meu. Há igrejas, vou falar da minha vida, tá? Então onde eu trabalho, eu sou escritor, eu tenho um canal no YouTube, eu sou pregador, sou pastor de igreja, então eu posso olhar para igrejas maiores do que a minha, pregadores mais relevantes do que eu, escritores mais relevantes do que eu e canais mais relevantes do que eu. Tem um monte aí, né? Tem um monte. Então eu posso olhar para essas pessoas e dizer, pô, legal, o que eu posso melhorar? Ou eu posso começar a olhar para essas pessoas e dizer aquilo que todo invejoso diz. Mas também, né? Ele tem esse quantidade de seguidores, mas também, né? Quando você coloca o mais também, você já sinaliza que você está com inveja da pessoa. Porque não é você e não sou eu que vamos julgar, gente, as pessoas. Então não tem esse mais também. A gente tem essa mania, e eu vou dizer por mim também, todo mundo tem, de menosprezar o resultado dos outros. Quando, na verdade, a gente não tem nem competência para fazer o que o cara está fazendo. Não tem. Então vai lá você. Ele é ruim, vai lá você bonzão. Vai lá e faz igual. Né? Não é? Vai lá. Faz o certo então e vê se você consegue. Dá vontade de falar isso, né? Mas a gente é educado e não pode. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda sobre caminhos tortos, sobre essa comparação. Primeira coisa, quando a gente acha que Deus está favorecendo alguém e se esquecendo da gente. Esse é um grande problema. Então eu olho pro fulano que trocou de carro, comprou uma casa nova, arrumou uma namorada, o ministério dele está prosperando e eu acho que Deus o favorece em relação a mim. Quando a gente olha para o resultado do outro, apenas para o resultado, a gente corre o risco de distorcer o coração, né? E achar que o camarada não trabalhou, não se esforçou, que é Deus que fez. Sempre no milagre haverá uma dobradinha. De um lado Deus e de um lado você. O meu esforço contribui muito naquilo que Deus vai liberar sobre mim. Então, quando eu olho para alguém que está num lugar de honra, que está conquistando, está avançando, e eu acho que é só favor divino, desprezando toda a renúncia da pessoa, todo o esforço, eu cometo o risco de achar que essa pessoa está ali porque só Deus fez ela estar ali, ela não é nada. E aí então acho que Deus é injusto. Claro que não. Deus não está premiando um e ignorando o outro. Deus está cumprindo histórias diferentes que contêm esforços diferentes, planos diferentes e processos diferentes. Então existe uma junção. O milagre é uma junção. O que Deus tem para mim é diferente do que tem para você, porque os planos de Deus são diferentes. Lê para mim Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus está dizendo, olha, eu sei os planos para você.
Aceita, para de comparar e aceita. E planos, e todos eles são diferentes, mas tem algo em comum. O que é que tem em comum? Planos de prosperar, não causar dano. E planos de dar a vocês esperança e futuro. Lê o Salmo 145:9. Olha que lindo esse salmo. O Senhor é bom com todos, a sua compaixão alcança tudo o que ele fez. Deus, o Senhor, é bom com todos. Todos. Então eu tenho planos diferentes, visões diferentes, alcances diferentes, mas em todos os planos que nascem do Senhor tem bondade. E a compaixão alcança tudo que ele fez. Então, esqueça essa ideia de que o fulano, o cicrano, o beltrano tem o que tem porque ele é o queridinho de Jesus. Não existe isso. Então, mata isso na tua cabeça. Existem planos diferentes, alcances diferentes e também esforços particulares diferentes. Eu digo sempre para quem zomba do sucesso do outro. Você já foi lá perguntar o preço que a pessoa pagou? É isso que a gente tem que entender. Porque olhar o fruto sem compreender o preço do processo é uma injustiça. É uma injustiça. Segundo erro que a gente pode cometer, além de achar que o fulano está sendo abençoado porque é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Sim, é Deus, mas tem um monte de outras coisas envolvidas. Quando a gente acha que se não acontece conosco, é porque tem algo de errado com a gente. Então nem é só Deus que prospera o outro, tem o fator divino, mas tem o fator do plano de Deus, tem o fator do esforço, como também o fato de não estar acontecendo na minha vida, não significa que eu estou errado. Existem tempos diferentes, a Bíblia é clara nisso. Existe um tempo para florescer, um tempo para amadurecer, um tempo para eu ser exposto a um nível diferente. Porque já expliquei níveis diferentes de crescimento, avivamento, faturamento, família, vão atrair níveis diferentes de inimigos. E Deus não vai me colocar num ambiente de glória até que a minha cabeça esteja preparada para isso. Por que que o povo hebreu caminha 40 anos rodeando? Porque Deus estava brincando com eles de esconde-esconde? Não, Deus estava dizendo, quando a cabeça de vocês entenderem, vocês vão entrar. E a maioria das pessoas que entrou, a maioria não, todos que entraram na terra prometida, nasceram no deserto. A maioria deles nasceu no deserto. Ou tinha mais tempo de deserto do que de Egito. Então a comparação não só nos faz questionar a bondade de Deus, como ela começa a afetar o nosso valor. Por que comigo não vai? E aí a gente começa a buscar respostas, a gente começa a achar que o céu nos esqueceu e jogar temporadas que eu deveria estar focado, trabalhando, honrando a pequena semente que Deus permitiu eu ter. Não, eu começo a achar que Deus está me punindo, que há uma incompetência da minha parte de receber milagre. E segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 60% dos jovens já sentiram que são insuficientes ou não são bons o suficiente quando se comparam com os outros, principalmente no online. E muitos cristãos sentem isso em silêncio. Olha o perigo. 60% dos jovens têm algum tipo de complexo que não são bons o suficiente. Gente, qual é o ápice da vida humana para conquistar alguma coisa? Não é a juventude? Não é na juventude que a gente cansa menos? Que a gente tem os hormônios lá em cima? A capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Pega um garoto de 20, pega um homem de 40 e coloca eles para fazer atividades. Aí você tem alguém que fisicamente está no ápice, mas a cabeça dele está dizendo, você não é bom, você não é bom. Aí quando é que ele vai virar bom? Quando ele tiver um cacareco fisicamente falando, quando tiver que tomar cartilagem de tubarão, ômega 3, né? Fica lá parecendo, né, um tsunami de desmaio.
e aí virar o que? Velho da lancha? Não, gente. Repreenda isso. Deus não nos mede por produtividade. Deus não nos define por velocidade. Deus olha o coração. Respeita o teu tempo. Respeita a fase que Deus está dando. Para de ir no embalo, na rabiola do outro. Tá todo mundo reformando, eu vou reformar. Tá todo mundo viajando, eu vou viajar. Tá todo mundo comprando uma casa, eu vou comprar uma casa. Tá todo mundo pintando a parede de azul, eu vou pintar a parede de azul. Você não é todo mundo, cara. E aí você vai pegar o dinheiro, o recurso, o tempo de uma coisa que deveria estar completamente focada em outra área para agradar ou para se parecer com um parâmetro que não é o parâmetro de Deus. Olha Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Meu, Salomão tá abrindo o rolo aqui, ó. Desenrolando o rolo. Deus fez tudo no seu tempo. Aí, ele coloca a eternidade no coração do homem. Esse deveria ser o motivo da gente trabalhar. Então, para que você está vivo hoje? Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E o que acontece nesse período entre hoje e morar no céu? Eu vou vivendo o tempo de Deus, a bondade de Deus, a vontade soberana de Deus, e compreender que essa obra Deus fez desde o começo. Agora, tem um negócio aqui maravilhoso. Na parte B do versículo, fala, na parte C, ele fez tudo a seu tempo e também pôs no coração do homem a eternidade no coração do homem. Olha o que diz na parte C, sem que esse consiga compreender. Então, nem todo o desenrolar do tempo, essa lógica de, não, com ele funcionou em 5 anos, comigo vai acontecer igual. Não tem estatística no reino de Deus. Esse negócio de probabilidade, né? É muito provável que, olha, o meu amigo... Não. Deus não cabe nessa pataquada de comparar um com o outro. Do mesmo jeito que não é porque todo mundo vence que você vai vencer, que também não é porque todo mundo morre que você vai morrer. Do mesmo jeito que não é porque todo mundo que prospera significa que você vai prosperar nessa área, também não significa que todo mundo que fale a empresa nessa área, com as mesmas condições de você, vai falir você. Nós temos que nos descolar. Ontem eu estava pensando sobre isso, no poder de ser original. Né? A gente vive uma fase hoje que essa comparação ela está acabando com a nossa originalidade. Ninguém quer mais ser original. Agora, pega uma Xerox de uma nota de R$100 aqui e vai no mercado. Não tem como você adquirir nada sendo uma cópia. Pastor, mas eu não gosto do meu tom de voz, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do jeito que eu sou, eu me rejeito. Então isso é um problema todo seu. Então, aceite que, sendo uma cópia de alguém, você nunca terá relevância. Nunca. Você pode estar lindíssimo. Eu olho para aquelas pessoas que querem se parecer a Barbie, o Ken, o Mano. O que você olha? Você fala assim, esse cara é um doente. Essa pessoa é um doente. Porque eu não sei quem ela é mais. Há um poder em ser você. Então eu posso melhorar meu português, meu dialeto, minha comunicação. Você pode fazer uma academia. Agora, deixar de ser quem eu sou, abandonar as minhas características divinas para me parecer com alguém que eu admiro e virar uma cópia, aí é pagar de ser ridículo. Tem uma enquete aí na produção? Temos sim, pastor. Vai lá. A enquete de hoje é a seguinte: o que a comparação mais tem gerado em você ultimamente? Teremos 4 opções. A primeira, frustração com Deus. A segunda, insegurança pessoal. A terceira, raiva disfarçada de fé. E a quarta, falta de propósito claro. A enquete está no ar. Leia os comentários aí para mim. Aqui, pastor, vou ler o comentário da Carol e ela disse o seguinte: eu estava comparando a minha carreira profissional com um colega da faculdade. Fiquei frustrada e acabei desativando minhas redes sociais há 5 anos atrás. Deus tratou essas feridas e ela está curada agora.
A Ana Paula Macedo Ambrosio, ela disse: somos únicos, cada um com a sua característica. E também aqui finalizando com a Elisângela Araújo, ela disse que cada um tem seu tempo e a sua hora de ser abençoado. Temos só que ter paciência, vai chegar na hora certa. É isso aí. Nós precisamos ter... não é olhar para cima e falar, nossa, como eu sou bom, né? Existe um poder em ser você. Isso não tem a dúvida. E quando você acredita em você, vai surgir coisa que só você faz. Quando é que uma pessoa se destaca dos outros? Quando ele é autêntico. Né? Quando a pessoa fala, pô, meu, todo mundo aqui é Minion. Tem um cara aqui que é verde. Todo mundo é amarelo. Pô, deixa eu olhar para esse verde. Ainda que todo mundo ache que verde é feio, mas o autêntico, você que está trabalhando numa empresa, você que quer um destaque, aprenda a se conhecer. Aprenda. Você não é todo mundo, cara. E nesse período, você vai ouvir muita gente achincalhando você, zombando de você. Fica na sua, porque a sua resposta é o resultado. Até ter resultado, fecha a boca. Você não tem fruto, você não tem nada que falar sobre você. Quando você começar a tiver fruto, você também não vai falar nada sobre você. É o fruto que vai falar. E aí, segue o barco. Certo? O like tá uma vergonha hoje, hein, produção? Tá difícil, né, pastor? Deixa o like. Desce o dedão no like. Se inscreva no canal. Estamos juntos aqui. Bom, então eu falei para você 2 perigos sobre comparação. O primeiro é de achar que Deus gosta mais do outro do que de mim. Ah, ele tem, eu não tenho. O segundo é achar que porque não está acontecendo na minha vida como acontece na vida do outro, que Deus me despreza, que Deus não me ama e que a fé não funciona. Né? Isso é horrível. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou te dar dicas aqui, porque passou da hora de acabar esse mimimi na tua vida. Passou da hora. É a hora de virar o jogo. E eu declaro em nome de Jesus que nesse mês de agosto a gente vai ter uma cabeça diferente, uma mentalidade diferente, mudança de assunto, mudança de perspectiva. Vamos produzir, vamos construir. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Alguma coisa sobrou. Deus não te deixou com os bolsos vazios, não. Você vai pegar o que tem, nós vamos fazer desse limão uma limonada. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça, se alegrar com o que Deus faz, mesmo quando não é com você. Quer ter uma virada de mente? Começa a buscar. Não é alegria hipócrita. Está acontecendo com a vida de alguém? Isso é maturidade. Glória a Deus. Puxa, glória a Deus. Fiquei sabendo que o fulano comprou uma casa. Glória a Deus pela vida dele. Pô, merece. Puxa vida, o fulano aí, ó, PH, vai ser papai. Né? Talvez você está tentando ser pai aí. Né? Um tempo PH, piscou o olho, pronto. Já vai ser pai. Meu Deus, não como ele... Não, parabéns, PH. Parabéns, Jéssica. Pô, pastor Diego tá aí, ó, no programa Pensior, e eu tô aqui no meu canal e não funciona. Glória a Deus pela vida do pastor. Quando o céu olha para você e vê que você tem maturidade, envergadura para se alegrar com as bênçãos que Deus está fazendo na vida dos outros, isso te habilita para ser abençoado. Agora, quando você é um limão azedo, um seca-pimenteiro, que olha para a bênção do outro e fica, mas né, mas também né, olha, ele tem né, mas tem uma história, não é assim, né, querendo dizer que não é justo, que não é honesto. Isso é fruto de uma podridão interna tão grande, uma inveja desgraçada. A maturidade começa quando a gente para de competir por bênçãos e celebra Deus em qualquer lugar, na vida de qualquer pessoa. Ainda que a resposta que eu espero não tenha chego para mim. Mas e daí? Glória a Deus, isso é reino, isso é igreja, isso é corpo de Cristo, isso é vida com Deus. Glória a Deus. Estou desempregado aqui, ó, mas estou tão feliz. Parece que a vitória é minha. Por quê? Porque o meu amigo arrumou um emprego. Glória a Deus, aleluia. Eu vou em frente porque eu creio. A inveja contamina, mas a gratidão limpa, lava, restaura. A gratidão, ela abre os horizontes e o céu está vendo você. Então, quando você se alegra com o que Deus faz na vida do outro, meu irmão, minha irmã, você demonstra que você confia que Deus também vai fazer na sua vida. Agora, a revolta é o contrário. A revolta mostra a incredulidade e lembra que a sua própria alma esqueceu de Deus. Olha lá, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram
e chorem com os que choram. Chupa essa manga. Alegra com quem se alegra e chora com quem chora. O que a gente faz? A gente fica chorando com quem tá alegre. Filho da mãe, tá lá e eu tô aqui. E quem tá chorando fala, tô sorrindo. Bem feito, miserável. Morra, praga dos infernos. Tá tudo errado. Se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. O que o povo tá falando aí, produção? Vamos lá, pastor. Aqui o comentário da Fernanda Rossin, ela disse: as vivências individuais são únicas de cada ser humano, um universo individual que deve ser trabalhado por Deus. E também a Ana Paula Macedo Ambrosio, ela disse: mudar nossa visão é ótimo. Lembrando as pessoas que temos uma enquete no ar aí, né, pastor? Repita a enquete aí pra gente. A enquete é a seguinte: o que a comparação mais tem gerado em você ultimamente? Temos 4 opções: frustração com Deus, insegurança pessoal, raiva disfarçada de fé e falta de propósito claro. Por enquanto, a insegurança pessoal está ganhando. Tá massacrando aqui, 60% de insegurança pessoal. E é verdade, né? Quando você tá bem consigo mesmo, cara, você nada te abala. Agora, existem 2 coisas. Quando eu tô bem comigo mesmo, quando eu tô cercado de gente que eu sou o melhor. Então eu tô bem por quê? Porque meu apartamento é o melhor, meu carro é o melhor, minha casa é o melhor. E aí todo mundo tá prosperando, mas eu estou vendo que eles prosperam num nível inferior a mim. Isso aí não é verdade. A gente tem que estar preparado para se alegrar com quem prospera num nível material inferior a nós e quem num nível superior também. Certo? Então a primeira dica que eu te dei é: se alegre com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Isso vai estrangular a inveja. Vai pegar a inveja e vai dar um soco na cara dela. Segunda coisa, honre o processo que Deus estabeleceu para você, pois nisso também se vê o amor dele. Honre o processo. Ah, pastor, eu estou tendo que caminhar mais que todo mundo. Honre a Deus. Nem toda lentidão é atraso. Tem lentidão que é preparação. Tem lentidão que é o cuidado de Deus. Deus está cuidando. E enquanto você olha para os frutos do outro, Deus está cavando raiz em você, adubando, dando condições das suas raízes serem mais profundas. E algumas vezes a gente, não sei se já viu aquele meme que tem na internet, tem um coelhinho triste e um coelhinho feliz. Um coelhinho feliz é porque ele tem uma cenourinha saindo assim da terra, pequenininha, e o outro tá triste porque só tem um arbustozinho assim. Só que quem olha para debaixo da terra, o coelhinho que tá triste tem uma cenourona embaixo da terra, e o outro tem um negocinho assim, né, pequenininho. Porque nem tudo que se vê aparentemente é o que é. Pode ser que tenha alguém que está infinitamente mais rápido do que você, daqui a pouco você vai ultrapassar essa pessoa, mas de longe. Só que você não tem paciência de esperar o teu tempo. Sua pressa não move o coração de Deus. Seu chilique não move o coração de Deus. Ele se importa que você chegue no lugar que Ele planejou para você, do jeito que Ele planejou para você, e tu não chegará lá se não for do jeito de Deus. Então o que eu faço, pastor? Não pula etapa. Não pula etapa, não. O processo de Deus tem propósito. Mesmo quando parece que está tudo travado. Olha lá, Hebreus 10:35. Leia aí para mim, produção. Hebreus 10:35 diz: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente compensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Receba o que Ele prometeu. Nós acreditamos piamente na bondade e na fidelidade de Deus. Nós acreditamos piamente que Deus nunca vai errar. Então, eu sou grato pelo processo que estou vivendo. Honre. Pegue os seus resultados hoje, seu salário, sua quantidade de seguidores, sua família, sua casa, seus filhos, seu marido. Seja grato por essa estação. Essa estação faz parte de um plano de Deus. É uma pedra ou uma peça do quebra-cabeça, né? Essa peça ela vai ser encaixada, essa estação vai ser encaixada. Então, e para encerrar,
primeira coisa que eu te ensinei aqui é se alegre, quer ter uma vida mudada, sair do mimimi, se alegre com o que Deus faz na vida do outro, mesmo que isso não tenha nada a ver com você. Segunda coisa, honre a Deus no processo que Ele estabeleceu. Graças a Deus, é isso aqui. Mas você não vai se revoltar? Não. Mas você não vai chutar o pau da barraca? Não, não vou. Eu estou feliz, é isso que Deus tem para mim. Glória a Deus e aleluia. E amém, glória a Deus. E a última coisa é, permaneça fiel mesmo quando parece que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Josué, por exemplo, serviu por décadas à sombra de Moisés. Ele não tinha holoforte, ele não tinha microfone, ele estava servindo. Davi foi ungido rei e voltou a cuidar das ovelhas. Então, assim, o sucesso não é sobre quanto eu apareço, mas é sobre o quanto eu sou fiel. Esse negócio de promoção, palanque, holoforte, né? A obediência nos bastidores, gente, não é tempo perdido, não. A obediência no anonimato, mas é uma aliança, porque quem é forjado no secreto e suporta ser forjado no secreto, não tem problema quando Deus o revela. Agora o cara que só quer a revelação, só quer estrear, não suporta as fases de anonimato e ainda fica cobrando. E aí, meu? E aí? Né? E aí? Quando é que vai ser? Né? E aí? Né? Tô aqui já. Cara, eu nunca cobrei nada de... Não cobra, meu. Não cobra. Você tá incomodado? Pega seu banquinho e vai embora. Porque tudo aquilo que você pede é artificial. O que é seu flui. O que é seu acontece. Mas quando você pede para alguém, você acaba ficando devedor daquele que te dá. Não, eu não quero nada com o rabo preso, não. Deus que me defenda. Lê para mim Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim: Ó, esse versículo fala de bastidor. A importância do bastidor. Vai lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. É isso aí. O que o povo está falando aí, produção? Vamos lá, pastor, aqui o comentário da Aparecida Silva, ela diz o seguinte: ouvi uma palavra hoje, se apaixone pelo processo. A Cláudia Ferreira Costa, ela disse: toda aula do Pensiório é uma grande aula e um bom aprendizado, por isso não deixo de estar online, sou grata por ter todo dia uma grande lição de aprendizagem. E também aqui o comentário da Maria Conceição, ela disse que tem muita gratidão por esse programa, pastor, e ora todos os dias por todos nós, e manda um abraço e um beijo. Muito obrigado pelas mensagens. A Andrea Bezerra falou: o pastor poderia falar sobre o cristão que compra linha com cerol para os filhos, por favor. Não compre linha com cerol para os filhos. É ilegal. É ilegal. Não compre isso, além de ser criminoso, ilegal, isso é extremamente nocivo, né? Muito perigoso, né? Muito bom. Então eu quero encerrar essa aula, antes da gente fechar a enquete aqui. Peraí, produção, eu quero só fechar, te dando um arremate aqui. Olha, celebra a vitória dos outros, sem inveja. Ah, pastor, eu não consigo, não tenho inveja. Então cala a boca. Não quer falar bem, não fala mal. Entendeu? Muito ajuda quem não atrapalha. Você não precisa ser falso. Ah, eu não consigo celebrar, eu não gosto, estou com o coração amarrado, então fica quieto. Porque só de você não verbalizar o sentimento, você já enfraquece o sentimento. Se você treinar, pelo menos ficar quieto, na primeira, na segunda, na terceira, logo você consegue falar coisa boa. Tá? Segundo, para de achar que porque não está acontecendo na tua vida, Deus está te punindo. Não é. Não é a velocidade. É a preparação. E terceiro, não queira que os outros validem que você é ou não é abençoado. Porque senão, você vai precisar comprar de roupa nova o tempo todo, trocar de carro o tempo todo, comprar apartamento o tempo todo, viajar o tempo todo, postar o tempo todo, é carro com laço, é carro com isso, e não sei o quê. Porque aí as pessoas vão dizer: nossa, você é abençoado, você é abençoado. Mas e quando você não tiver nada para postar? Você não vai ser abençoado? Será que eu não sou abençoado por estar vivo, por ter a presença de Deus, por sentir o Espírito Santo em mim? Pô, que bênção, porcaria é essa que um igual tem que dizer? Não, para com isso. Então pode parecer que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Seja fiel. Então, aluno do Pensiore, você que ainda não conquistou o que quer, lembra que você é filho,
Lembra que Deus tem um chamado para a tua vida e o alvo que Deus tem para você não segue o cronograma humano. Então, não está acontecendo como todo mundo, tá tudo bem. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Como é que tá a enquete aí? Nossa enquete, pastor, atingiu 450 votos. A pergunta foi: o que a comparação mais tem gerado em você ultimamente? Em primeiro lugar ficou insegurança pessoal com 62% dos votos. Em segundo lugar, a falta de propósito com 27%. Depois vem frustração com Deus com 6% e raiva disfarçada de fé com 5%. Rapaz, 62% insegurança pessoal, hein? É forte. É bastante gente, né? Eu também acho que eu responderia também insegurança pessoal, né? A gente fica ali, será que realmente eu sirvo para isso, né? Olha, você pode fazer duas coisas quando não estiver feliz: usar essa tristeza para dar uma virada na tua vida, ou usar essa tristeza para se sepultar, tá? Vamos pensar que você tem uma empresa, aí você tem concorrentes que estão no mesmo nicho de mercado que você e estão arrebentando de vender. E você está ali se matando e não consegue. Você tem duas formas. Fala assim: eu sou um péssimo administrador, sou um burro e eu não vou conseguir. Ou dizer: cara, o que eu não estou fazendo? O que eu não estou vendo? O que eu não sei? E tirar combustível e dar o pulo do gato. Então sempre haverá em nós a oportunidade de, diante de uma crise, formar ou deformar. Eu espero que você se forme, que você avance, que você faça dessa dificuldade um grande trampolim de crescimento. Amém? Pode encerrar a enquete aí? Vamos orar? Pedir a graça de Deus. Valeu a aula, foi boa? Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer pela tua presença, pela tua paz em nós, te agradecer porque a tua vida nos motiva a seguir em frente. É bom demais saber que o Senhor está conosco, é bom demais saber que nada nos faltará e que em Ti, meu Deus, somos mais do que vencedores. A tua graça, o teu amor, a tua bondade tem nos coberto de forma tão especial. E eu quero, com todo o meu coração aberto, Pai, eu quero me render a Ti e dizer que confio no Senhor, confio em Tua presença. Senhor, livra-nos destas situações que vêm de forma tão sorrateira, mas que vai matando a gente por dentro, nos entristecendo, nos tornando reféns de avanços dos outros. Esquecemos das Tuas mãos em nós, da Tua bondade, e nos tornamos pessoas amargas, pessoas invejosas, horríveis mesmo, que fazem muito mal. Não, nós não queremos ser esse tipo de gente. Queremos declarar em nome de Jesus que estamos prontos para celebrar a vitória dos nossos irmãos e nos alegrar de forma muito verdadeira. Também, Pai, queremos te pedir perdão pelas vezes que as coisas não aconteceram no nosso tempo e isso trouxe para nós uma revolta, uma indignação, um tempo de murmurar e dizer que não vai dar certo, que Deus não me ama. E, Pai, também nos perdoe. Também pelas vezes porque o resultado não era visto, porque as pessoas não viam tudo aquilo que o Senhor tinha falado ao meu ouvido, todas as bênçãos que ia fazer, e eu ficava triste porque queria postar, queria que as pessoas se reconhecessem, e todo mundo só via uma vida comum, diante de tanto sustento. Livra-nos dessas bobagens, mas que não são tão bobagens, que se tornam realmente sentenças de morte na nossa mente e no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, tem um monte de gente que assiste o Pensiore e não se inscreve. Desce o dedão no like. Eu coloquei uma devocional lá no Instagram, saindo daqui já vai lá, dá o like, comenta o que você achou da devocional. Coloquei sobre algumas dicas para você não se decepcionar, tá bom? Beijo, boa segunda-feira, bom mês de agosto e a gente se vê por aí. Tchau!